Olá, uma ótima tarde para você que está acompanhando a TV Evangelizar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sou Cláudia Vicentim e estarei com você durante todo o programa desta quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Está no ar o Pauta Aberta e confira os destaques de hoje. 4 estados têm leitos de UTI quase lotados pela Covid. Universidade Federal suspende a volta às aulas presenciais. 2021 é considerado o ano mais quente da história e o jogador Robinho condenado a 9 anos de prisão. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Quatro estados têm ocupação de leitos de UTI de quase 90%. O cenário é parecido ao registrado em julho de 2021, quando a segunda onda de Covid-19 começava a refluir no país. A explosão de casos de Covid-19 no início deste ano, provocada pela chegada da variante Ômicron, tem feito muitos estados enfrentarem pressão em seus sistemas de saúde, especialmente nas unidades de terapia intensiva. Ceará, Goiás, Pernambuco e Espírito Santo apresentam um patamar bem próximo de 80%, no caso do estado pernambucano, e acima desse percentual nos outros 3 estados. Além desses 4 estados, o Distrito Federal também apresentou índices críticos. A taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI para tratar os pacientes mais graves acometidos pela Covid-19 chegou a 91,11% nesta quarta-feira. O dado é do painel InfoSaúde. Na rede pública, restam apenas 4 vagas para acomodar os infectados. O índice não atingia esse nível desde junho do ano passado, segundo o monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz. Diante do aumento da demanda por vagas, o governo anunciou um plano de mobilização de leitos estruturado em 7 fases. Na semana passada, 10 leitos extra foram abertos e a previsão era de outros 10 começarem a funcionar nesta quarta-feira. E o aumento dos casos de Covid-19 colocam as escolas de samba de São Paulo em alerta. Os desfiles no Anhembi vão ter que seguir as regras anunciadas pela Prefeitura Paulista, mas a folia ainda pode ter a data transferida. Para que uma das maiores festas brasileiras aconteça em São Paulo, o protocolo sanitário anunciado pela Prefeitura vai ter que ser seguido à risca neste carnaval. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo já havia proposto essas regras, que são a exigência do passaporte da vacina para o público, o pré-cadastro de quem vai desfilar com passaporte da vacina, o uso de máscara para todos, e as escolas de samba têm que diminuir o número de integrantes, além do controle de público na concentração, ensaios técnicos e encontros nas quadras. O protocolo prevê ainda o adiamento dos desfiles no Anhembi se a situação da pandemia se agravar nos próximos dias. Por causa do uso obrigatório de máscaras, o quesito harmonia será excluído do julgamento do carnaval deste ano. E os chefes de ala vão ficar responsáveis por conferir as fantasias e o uso de máscaras em todos os integrantes. O protocolo sanitário seguiu as diretrizes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, em parceria com as secretarias municipais de Saúde, Turismo, Cultura e Segurança Urbana de São Paulo. Que prevaleça principalmente o quesito bom senso, não é verdade? E a alta taxa de contaminação por coronavírus e o consequente risco de sobrecarga no sistema hospitalar determinaram o adiamento por 2 semanas do início das aulas presenciais na Universidade Federal do Paraná, que estava previsto para o dia 31 de janeiro. Olá, muito boa tarde. O calendário permanece intacto. As aulas vão começar mesmo no dia 31 de janeiro, mas de maneira híbrida. Para assegurar o atendimento aos estudantes, também serão reabertos no dia 31 os restaurantes universitários em todas as cidades onde a UFPR possui um campus. Essa decisão envolve a Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Novo Coronavírus da UFPR e a Comissão de Retomada do Ensino Presencial, que vem trabalhando junto às organizações para a retomada das aulas. Neste início de ano, a análise envolve um fator que não estava no planejamento, que é a nova variante Ômicron do coronavírus. Dados oficiais mostram um forte crescimento na taxa de contaminação em todo o país. No Paraná, segundo dados da Secretaria de Saúde,
A média móvel de casos de Covid aumentou quase 2.000%, isso num levantamento fechado em 16 de janeiro deste ano. Então, as aulas vão voltar nesse momento, dia 31 de janeiro, de modo híbrido, mas a UFPR diz que não vai ser a responsável por voltar às aulas presenciais nesse momento crítico que vivemos. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que a pandemia da Covid-19 está longe de acabar. O mundo vem enfrentando novos recordes de infecção com a nova variante, a Omicron. Países estão em estado de alerta máximo, já que semana passada houve 18 milhões de novas infecções. A Europa vem relatando novos recordes diários, como ontem, que foram 33.493 novos casos na Dinamarca, 112.323 novos casos na Alemanha e na França, que já registrou 464.769 novos casos da Covid-19. Tedros Adhanom emitiu alerta aos líderes mundiais. Mesmo que a nova variante possa causar menos danos para as pessoas que são infectadas, o contágio é ainda maior pela cepa. Quem se imunizou tem menos chances de agravar a situação, mas ainda corre o risco de ser hospitalizado. Já para quem não se vacinou ainda, as chances são de grandes riscos, ocasionando até a morte. Pois é, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes de saúde estão entre os profissionais mais vulneráveis nas circunstâncias atuais da pandemia e são também os que têm os salários relativamente mais baixos. Na Câmara dos Deputados, os projetos que fixam o piso salarial e a redução da jornada dos enfermeiros devem ser votados pelo plenário da Câmara depois do recesso. Um grupo de trabalho estuda o impacto financeiro que essas mudanças vão representar para o governo. Os projetos que determinam o piso salarial e a redução da jornada de trabalho dos enfermeiros deverão entrar na pauta do plenário da Câmara após o recesso. Eles dependem de uma definição sobre qual o tamanho do impacto financeiro que estas mudanças representarão para o governo. Um grupo de trabalho terá 30 dias para estudar o tema. A situação dos enfermeiros e técnicos em enfermagem, que ganham pouco e trabalham muito, vem sendo objeto de projetos de lei desde os anos 90, mas só agora está próxima de ser votada no plenário. As propostas atuais prevêem que o piso para enfermeiros será de R$ 4.750 e que a jornada de trabalho será de 7 horas. A deputada Carmen Zanotto é enfermeira e foi relatora de uma dessas propostas. Ela dá detalhes sobre a atual situação do projeto. Por que ele não foi para o plenário da Câmara para ser votado ainda em 2021, no finalzinho, na última semana? Porque quando começaram a questionar os impactos financeiros, nós temos vários impactos financeiros apresentados. O apresentado pela nossa categoria da enfermagem de 15 bilhões de reais ano, os que foram apresentados pelo Conselho de Secretários Municipais e Secretários Estaduais, o apresentado pelo Ministério da Saúde, que vai de 22 a 24 bilhões de reais, e pela rede prestadora de serviços do país, que chegam a 40 bilhões de reais. Este GT, este grupo de trabalho definido e publicado já pelo nosso presidente da Câmara, tem então 30 dias, nós teremos para apresentar qual é realmente o quantitativo de trabalhadores, quantos estão na rede pública, quantos estão na rede prestadora de serviços do SUS, que são os hospitais e demais serviços prestadores de serviço do SUS, e na rede privada. Qual é o impacto para estados, municípios e para a União? E por sermos o maior quantitativo de trabalhadores, nós da enfermagem no país como um todo, em torno de 70%, repito, da força de trabalho da área da saúde, a enfermagem não pode ficar com vencimentos inferiores, muitas vezes, a um salário mínimo. Zanotto afirma que será necessário que o governo federal entre com recursos para cobrir este impacto financeiro. O governo federal precisa entrar com recursos? Sim, o governo federal precisa sim entrar com recursos financeiros para fazer frente a este piso salarial. As Nações Unidas anunciaram nesta quarta-feira que o ano de 2021 foi um dos 7 mais quentes já registrados na história, apesar do fenômeno climático Laninha.
A Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, divulgou um comunicado nesta quarta-feira que aponta o ano passado como um dos mais quentes da história. De acordo com o texto, todos estes anos ocorreram a partir de 2015 e os 3 primeiros lugares da classificação correspondem a 2016, 2019 e 2020. O aumento nas temperaturas em 2021 ocorreu apesar do Laninha. O fenômeno climático provoca uma queda na temperatura da água no centro e leste do Oceano Pacífico, que tem um impacto meteorológico em todo o planeta. O Laninha costuma acontecer uma vez a cada 2 a 7 anos, mas ocorreu 2 vezes desde 2020 e tem um impacto contrário ao do El Niño, que causa um aquecimento global. Os registros mostram que o aquecimento global, fruto do efeito estufa, é agora muito maior do que a variabilidade interanual das temperaturas médias mundiais causada pelos condicionantes climáticos de origem natural. A organização destaca ainda que, pelo 7º ano consecutivo, a temperatura mundial superou os níveis pré-industriais em mais de 1 grau Celsius. Além de registrar recorde de temperatura, 2021 também foi marcado por fenômenos meteorológicos extremos ligados à mudança climática. Entre eles, a temperatura recorde de quase 50 graus registrada no Canadá, comparável aos valores observados no deserto saariano da Argélia. A Organização Meteorológica Mundial divulgou suas conclusões ao consolidar os dados dos 6 grandes bancos de dados internacionais, incluindo o Monitor Climático Copérnicus da União Europeia. Falando ainda em clima e das consequências dele, uma das notícias mais esperadas, principalmente pelos curitibanos, a Sanepar suspende o rodízio de abastecimento de água. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter Sérgio Júnior. Sérgio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Me diz uma coisa, essa suspensão é temporária ou esse ano a gente ainda vai ter que ficar conferindo o calendário aí de rodízio? Oi, Cláudia, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Definitivo para esse ano de 2022. Foram 649 dias de rodízio desde março de 2020. O governador Ratinho Júnior, junto com o presidente da Sanepar, anunciaram na manhã desta quarta-feira o fim do rodízio de abastecimento, o rodízio de água na região de Curitiba e região metropolitana também. Isso por conta dos reservatórios que compõem o sistema de abastecimento integrado atingiram a margem dos 80% dos reservatórios. Também foi antecipado a programação que estava prevista, essa programação do rodízio estava previsto para março, mas devido às chuvas desse final de semana e início de janeiro, eles anunciaram nessa manhã, com 80% dos reservatórios com água, anunciaram esse fim do rodízio. Foi anunciado também que não haverá um novo rodízio nesse ano e mesmo com a pior crise hídrica registrada nos últimos 91 anos. Essa crise que também não afeta somente o Paraná, mas sim a região sul quase inteira, porque no Rio Grande do Sul, 200 municípios já foram atingidos, já declararam estado de emergência por conta das estiagens. Isso nós conversamos na semana passada aqui no Pauta Aberta. Agora até amanhã desta quarta-feira, 300 municípios sofrem com a falta de chuva. Acompanhe. Em uma semana, o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul por conta da estiagem foi de 200 para 300, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Em um sistema utilizado pela Defesa, outras 14 cidades já relataram danos em razão da falta de chuvas, mas ainda não fizeram o decreto. A partir da medida, as prefeituras locais estão autorizadas a buscarem ajuda aos governos estadual e federal para minimizarem os efeitos do problema para a população pecuária e a agricultura. Entre as atividades previstas estão a dispensa de licitação para a compra de bens ou a contratação de obras e serviços destinados a atender as populações afetadas, bem como a renegociação de créditos do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. A gente lembra também que na semana passada a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou algumas cidades do Paraná, no oeste, principalmente na região oeste aqui do nosso estado e também em algumas regiões do Rio Grande do Sul, principalmente ali na divisa com Santa Catarina e também na fronteira com a Argentina. Ela
alertou, né, conversou com os produtores que sofrem com essa estiagem e disse, né, para o pessoal não se preocupar tanto assim, porque o Ministério a pasta vai procurar minimizar as perdas aí dos produtores. Volto com você, Cláudia. Obrigada pelas informações, Sérgio. Vamos torcer aí para que os irmãos gaúchos, né, superem logo essa situação que a gente aqui do Paraná sabe que é muito complicada, não é? Boa tarde para você, muito obrigada pela participação. E depois do intervalo, você vai ver que o atacante Robinho é condenado a 9 anos de prisão. O Pauta Aberta volta já já. Fique por aí. Estamos de volta com o Pauta Aberta, ao vivo para todo o Brasil. São 16 horas e 48 minutos. Obrigada pela sua audiência e companhia nesta tarde aqui na TV Evangelizar. Vamos falar agora de uma notícia que abalou principalmente o mundo esportivo. A justiça italiana condena Robinho em última instância por violência sexual. A última instância da justiça italiana julgou o caso do atacante Robinho e o amigo dele, Ricardo Falco. Manteve a pena aplicada aos envolvidos em instâncias anteriores e não cabe mais recurso. A execução da pena é imediata. Mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 1988 proíbe a extradição de brasileiros. Além disso, o Tratado de Cooperação Brasil e Itália, assinado em 1989, e em vigor ainda, não prevê que uma pena de condenação imposta pela justiça italiana seja aplicada no Brasil. Robinho e Ricardo haviam sido condenados a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma mulher albanesa em 2013, mas entraram com um recurso para tentar reverter a situação. Os dois foram arrolados no artigo 609 bis do Código Penal italiano e fala sobre a participação de 2 ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual. Em uma transcrição de conversa telefônica gravada com autorização judicial 1 ano após o crime e obtido com exclusividade pelo portal UOL, o jogador demonstra preocupação ao saber que um dos envolvidos estava conversando com a vítima por meio de uma rede social. Voltando ao Brasil, em 2021, o número de brasileiros inadimplentes cresceu e sabe qual estado ficou com uma taxa acima da média nacional? Aqui, o Paraná. O total de inadimplentes no estado foi 10% maior do que em 2020. Os brasileiros estão devendo. É o que mostra o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil, elaborado pelo Serasa e divulgado no final de 2021. Cerca de 63 milhões de brasileiros têm juntos 213 milhões em dívidas. A média da dívida de cada pessoa gira em torno de R$4 mil, um valor que é 3 vezes maior que o do salário mínimo. Os dados comprovam o aumento da inadimplência no país no último ano. Para uma instituição financeira, um atraso a partir de um dia já é considerado inadimplência. E aí, toda instituição financeira faz o acompanhamento dessa inadimplência, que a gente chama de over. Então, eu tenho over 10, over 15, over 30, over 90, e esse número que tem na frente refere-se à quantidade de dias que essa pessoa está em atraso. E não é difícil encontrar quem tem dificuldades em pagar as contas em dia. A gente está se virando como pode. Estamos tentando pagar o que é mais necessário. Estão subindo demais as coisas, não tem condições, acho que por causa da pandemia eles dispararam as coisas, né? Então fica difícil para o povo, né? Tem que rebolar, né? Tá muito difícil as coisas hoje, né? A gente tem que dar um jeitinho para poder conseguir pagar, mas às vezes nem sempre consegue pagar em dia, né? Dados da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná apontam que em dezembro de 2021, a inadimplência no estado cresceu 10% em comparação ao mesmo período de 2020. Um número que ficou acima da média da região sul, que foi de 6,96%, e até da média nacional, que ficou em 5,5%. Este economista e educador financeiro aponta os principais motivos para o aumento do número de devedores. Quando eu olho para esse volume, por hipótese, eu tendo a assumir que essa dívida, essa inadimplência
faz parte de um grupo da população que é assalariado, das camadas de base da sociedade. Esse grupo assalariado foi o que mais sofreu os efeitos da pandemia. Destacadamente o desemprego, que aumentou nos últimos meses, desde o início da pandemia, e afetou essa parcela da população. Aliado a isso, a gente também pode destacar o fim dos benefícios sociais, como o auxílio emergencial. Quem não consegue honrar com as contas em dia acaba tendo as chances de crédito reduzidas. Por outro lado, quem deve, mas busca o caminho da negociação, pode ter o histórico melhorado. Comece negociando, comece tentando pagar primeiro aquela que te custa mais, como por exemplo o cartão de crédito que você deixou de pagar ou pagou o valor mínimo, né? Taxa de juros é maior. Faça essa renegociação, parcele, né? Não espere ficar muito tempo inadimplente, porque se você fica muito tempo inadimplente, o teu risco aumenta, a chance de você conseguir crédito novamente, barato, diminui. E pode até parecer clichê dizer isso, mas o melhor caminho para a saúde financeira continua sendo o planejamento. Dentro do processo de educação financeira, é muito importante a gente planejar, ter objetivos de médio, curto, longo prazo. Então, e tem algumas despesas que elas são recorrentes, acontecem todos os anos. E às vezes a gente não se planeja para elas e é surpreendido e não tem dinheiro para pagar, como o IPVA, um IPTU, material escolar, etc. Se for possível, faça uma reservinha financeira todo mês. E a Defensoria Pública do Paraná abre concurso para defensor público e o salário não é nada mal, hein? R$ 16.500. Nesta quarta-feira, a Defensoria Pública do Estado do Paraná abriu 4 vagas para o defensor público. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de fevereiro. O salário inicial é de R$ 16.587,80, com mais benefícios como auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio saúde. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP. A primeira prova acontece já no dia 20 de março, contendo diversas etapas. Uma delas é 100 questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição é de R$ 250 e para quem possui cadastro único nos programas sociais, o CadÚnico, pode solicitar a isenção do pagamento da taxa. O pedido deve ser feito durante a inscrição, até o dia 24 de janeiro. E para encerrar o Pauta Aberta desta quarta-feira, fica registrada a história do Frajola. Após 5 meses de batalha judicial, os moradores de um condomínio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ganharam na justiça o direito de cuidar do gatinho Frajola, que agora é considerado um morador comunitário do prédio. O processo foi protocolado em agosto de 2021 para que Frajola permanecesse no condomínio, sendo cuidado por todos os moradores, como já acontece há 4 anos. A ação foi aberta após o atual síndico informar que era contrário à presença do felino nas dependências comunitárias. Uma das moradoras disse que agora espera que a casinha do gato possa voltar para o bicicletário onde ele dormia e a rotina se normalize, e afirmou ainda que o Frajola viva conosco até o final da sua vida. Que bom, né? O Pauta Aberta de hoje está terminando. O novo encontro amanhã a partir das 4h30. Até uma próxima. Obrigado pela companhia.